Fala galera, eu sou o professor Bruno Gomes, quero bater um papo rápido e direto com vocês sobre declaração do imposto de renda da pessoa física, mais especificamente sobre a declaração do dono de um MEI, ou até mesmo da declaração de um profissional liberal, um profissional autônomo, né? O que vale mais a pena, afinal de contas, para critério de declaração do imposto de renda? Porque tem um impacto muito grande, um planejamento fiscal na pessoa física. Vale mais a pena eu ser um profissional autônomo, liberal, ou eu virar um MEI? Obviamente, para aquelas categorias que eu possa se tornar um MEI, né? Vamos lá, primeiro de tudo, o MEI é uma empresa, tem um dono, o dono daquele CNPJ. No CNPJ você tem a obrigatoriedade mensal e fixa de pagar uma guia chamada DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, em torno de R$ 60 ali, é um valor fixado que você tem que pagar ele faturando ou não faturando, vendendo ou não vendendo. Você tem o CNPJ aberto, tá como MEI, tem que pagar isso mensalmente, tranquilo? Isso falando do CNPJ do MEI, do empresário MEI, tá bom? Agora vamos lá. O dono desse MEI, porque tem um dono que é responsável por esse MEI, ele tem a obrigatoriedade de fazer uma declaração de imposto de renda nas mesmas ordens que qualquer outra pessoa teria. Você ainda tem dúvida de quem está obrigado a entregar o imposto de renda ou não? Assista aqui no Mundo Contábil outros vídeos que o professor até explica um pouquinho mais detalhadamente dessa questão da obrigatoriedade, quem está obrigado e quem não está, beleza? Pode pegar aqui no próprio canal que tem esse vídeo para você, mas vamos lá. Se por algum dos motivos que a instrução normativa da Receita Federal fez com que o ser humano, né, MEI, dono desse MEI, tivesse a obrigatoriedade de entregar o imposto, receber mais que 28 mil, aquela coisa toda, ter ali um bem que custou mais de 300 mil reais, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, ele também vai ter que informar os rendimentos que ele teve através da atividade dele como MEI. Ele vai ter que informar, mas ele informa isso de uma maneira diferenciada. Ou seja, dependendo da categoria dele, um exemplo, serviços, ele tem um abatimento de 32% de tudo aquilo que ele faturou. Ou seja, imagina que ele faturou montão de dinheiro dentro do limite de MEI, que atualmente ainda é 81 mil reais, tá bom? Vai mudar para 130 lá para 2022, mas é 81 mil reais até esse momento. Então vamos lá. Dentro de 81 mil reais, imagina que é uma pessoa que está no segmento de serviços, né? 32% desses 81 vai entrar como rendimento isento, ele tem a isenção de 32%. Se fosse comércio ou indústria, né? Comércio, indústria, transporte, enfim, né? Teria outro tipo de presunção, ou seja, outro desconto para ele se tornar isento, né, em uma parte daquilo que ele recebeu. Uma das vantagens de você ser MEI para a declaração de imposto de renda é essa tal dessa isenção. Serviços é a maior delas. A maioria dos MEIs hoje é de serviços, então 32% é isento. Você entra na declaração de imposto de renda, coloca lá como rendimento isento. A diferença, depois que você abate os custos que você consegue comprovar da sua operação, aí você oferece para tributação e vai cair ali na tabela progressiva para ver quanto você paga de imposto. Mas poxa, para pensar, tirou 32% e tá isento, falando do segmento de serviços. É uma baita vantagem, pô, é uma vantagem de 32%, concorda comigo? Aí, na declaração de ajuste anual da pessoa física, é onde ele vai fazer esse tipo de análise e colocar essa informação ali. Ah, eu sou de serviços, faturei, sei lá, 70 mil reais, os custos da minha operação que eu tenho como comprovar, porque foi emitido contra meu CNPJ do MEI, tudo, foi quanto? Abate do total, ali a diferença, 32% vai entrar como rendimento isento, e a diferença eu ofereço para tributação. Aí o próprio programa vai bater na tabela progressiva do imposto de renda e ver quanto que ele tem que pagar de imposto proveniente daquela operação de MEI, porque ele recebeu essa grana do CNPJ dele na pessoa física. Você saiu do CNPJ dele, entrou na pessoa física, porque o CNPJ é dele, ele vai ter que informar quanto que ele recebeu, concorda comigo? Ele não vai ignorar aquilo. Na empresa ele pagou a DAS mensalmente, mas na pessoa física ele tem a obrigatoriedade de informar quanto ele recebeu da própria empresa que ele trabalha, que porventura é dele, que nós chamamos carinhosamente de MEI. Entendeu? Na pessoa física, no momento que ele vai fazer isso, ele pega tudo que ele recebeu, se é do segmento, por exemplo, de serviços, arranca 32% que tem isenção, a diferença ele oferece para tributação, vai bater na tabela progressiva e vai ver quanto que ele paga de imposto.
Se ele tiver contador responsável pelas atividades dele, que assine um balanço patrimonial, que seja responsável pelas informações contábeis dele, melhor ainda. Sabe por quê? Porque tudo que ele recebeu de rendimento do CNPJ dele na pessoa física entra como isento. Ele não paga nada de imposto de renda. É só ele conseguir comprovar que tem um contador responsável pelas informações. Tem um contador responsável pelas informações, tudo que ele recebeu do CNPJ dele de MEI é isento. Ele não paga imposto. Olha que mundo perfeito se ele tiver contador. Para esse cara vale muito a pena ele fazer o cálculo. Quanto que eu pagaria para um contador mensalmente para assumir minha operação? Vale mais a pena todo esse custo que eu tive com o meu contador durante o ano, quando eu comparo com o imposto que eu teria que pagar, mesmo tendo a presunção, por exemplo, de 32%, é um cálculo do Excel que você faz. Quanto que eu pago para o contador? MEI normalmente paga 100 a 150 reais, né? Eu tenho vários alunos que cobram esse valor de um MEI. 100 reais, por mês que você cobra de um MEI, multiplicado por 12, né? Aí você chega ao total que ele paga para o contador anualmente. Esse valor que ele paga para o contador anualmente é maior ou é menor do que o imposto que ele teria que pagar se ele não tivesse o contador? Falando de declaração do imposto de renda da pessoa física. Para pensar. É só colocar no Excel ali e calcular na calculadora. Agora vamos falar agora do autônomo? Olha só, o professor explicou o MEI, a estrutura do MEI aqui, um insight para você. Vamos falar do autônomo? O autônomo já começa com o INSS, que ele tem ali que pagar, né? Que já dá uma pancada em relação a tudo que tem ali de valores, né? O INSS dele. Além disso, né? O autônomo tem que fazer uma declaração chamada Carnê-Leão, que é aquela declaração complementada à declaração de ajuste anual que você entrega uma vez por ano, que é a declaração do imposto de renda, que o governo só solta o programa lá em abril, basicamente, né? Em março ou abril. Só que, para quem é autônomo, recebeu mais de R$ 1.903 por mês, tem a obrigatoriedade de fazer uma declaração chamada Carnê-Leão, que é uma declaração que hoje ela está dentro do ECAC, ela é online, né? Nos anos anteriores, você entrava no site da Receita e baixava o programa proveniente a cada ano e preenchia. Recebeu mais de R$ 1.903, beleza, né? Trabalhando como autônomo. Preencheu o Carnê-Leão, bonitinho ali, e o próprio sistema vai te mostrar se deu imposto de renda a pagar. Se deu o imposto de renda a pagar, ali mesmo já tem a opção de você gerar a sua DARF e pagar o seu imposto no mês seguinte. Isso é feito mensalmente. Não é uma vez no ano igual a gente faz a declaração de ajuste anual. É mensalmente. Mensalmente, se você recebeu mais de R$ 1.903, você tem a obrigatoriedade de fazer o Carnê-Leão. Não é uma escolha. Se você não faz, você está na informalidade, entende? Tem que fazer se recebeu mais de R$ 1.903. Então isso aqui é um fato, beleza? Agora vamos lá. Recebeu mais de R$ 1.903? Quanto que você vai pagar de imposto? Porque vai bater na tabela progressiva, o próprio sistema faz isso, não é você que faz manualmente não, tá? O próprio sistema já faz isso. Já tem a opção de gerar o DARF mensalmente. Professor, o que vale mais a pena? Para as profissões que eu possa ser um MEI, continuo como autônomo ou vou para abrir um CNPJ CMEI? Cara, de cara que eu já falo para você que vale mais a pena você abrir um CNPJ CMEI para aquelas categorias equinais que o governo permite que você seja. Para você chegar nessas categorias, abre lá no portal do empreendedor, você consegue pegar todas lá facilmente do que pode, do que não pode, para você se tornar um MEI, tranquilo? Você consegue pegar fácil a lista de quinais ou a lista de atividades, enfim, que você pode entrar ou não como um MEI, você consegue pegar lá. De cara eu falo para você que em grande parte vale mais a pena ser um MEI. Por quê? Porque você vai pagar um valor fixo, que pode chegar até 60 e poucos reais na pessoa jurídica, no CNPJ, e na pessoa física, você tem o desconto, né? Se for serviço, 32%, se for comércio, é outro desconto, indústria, é outro desconto, e se tiver contador, não paga nada de imposto de renda. Então, quando você compara, obviamente o MEI acaba sendo melhor. Você abrir um CNPJ acaba sendo melhor, né? Até mesmo se, por exemplo, um psicólogo que está trabalhando como autônomo, né? Um médico que está trabalhando como autônomo, um enfermeiro que está trabalhando como autônomo, né, um advogado que seja, se ele se normalizasse abrindo um CNPJ, até mesmo no Simples Nacional, eu garanto para você que ele estaria pagando menos imposto do que no autônomo ainda. Né? Porque ele bateria nos anexos da tabela do Simples e dependendo do cálculo que for feito ali, da estrutura, pode ser que ele pague menos imposto do que autônomo ainda. Pode ter certeza. Então,
tem que fazer o cálculo para chegar nesse racional. Professor, é certo em todos os casos? Depende, tem que fazer o cálculo para chegar nesse racional. Quer ir para o Simples Nacional? Tá bom, qual anexo que ele vai entrar? Normalmente anexo 5, né? 15,5%. Tem folha de pagamento? Se tiver, pode entrar lá no fator R, que vai fazer o cálculo, vai mostrar se ele pode ser tributado com 6% no anexo 3 ou não. Então, precisa avaliar, né? Vendo todo esse racional, você ainda consegue ver ali e falar, poxa, eu acho que aqui, até mesmo sendo do Simples Nacional, eu pago menos imposto do que colocando ali uma tabela progressiva de imposto de renda. Se o cara recebe, sei lá, acima de 7 mil reais, por exemplo, ele vai pagar muito imposto sendo autônomo, cara. Jogando esse valor cheio na tabela progressiva. Pode bater até 27,5% na tabela progressiva. Enquanto, mesmo se ele fosse do anexo 5, é 15,5%, né? Obviamente tem o cálculo ali da estrutura do Simples Nacional. Mas, a grosso modo, sem nem a gente precisar fazer o cálculo, eu já consigo falar aqui para você que é muito mais vantajoso o cara abrir um CNPJ. Agora, quando a gente fala do MEI, aí principalmente, porque se ele tem contador e o contador assume a contabilidade dele, 100% de tudo que ele recebeu do CNPJ de MEI na pessoa física é rendimento isento. Vocês sacaram toda essa malícia? Agora eu vou falar uma parada para vocês, olha só. Para quem tá se perguntando, professor, esse tal de Carnê-Leão, você consegue baixar no próprio... Os programas anteriores você baixa no site da Receita Federal. Do ano atual é dentro do ECAC, né? Então você entra dentro do ECAC, né? Coloca ECAC no Google aí. Se não for o primeiro é o segundo site, não tem como errar, tá bom? Você vai vir aqui, ó, acessar Carnê-Leão e vai abrir aqui todas as partes para você preencher, não é muito diferente do que acontecia no programa, tá bom? Aqui o professor tá mostrando para vocês que tem um manual do Carnê-Leão online, tá bem bacana, tem várias coisas legais aqui, ó. Tem os prints das telas, ó, para você não errar. Depois que você clicou ali, acessar Carnê-Leão, vai abrir basicamente essa tela aqui, ó, para você colocar seus dados e tudo mais. Aqui nesse manual já mostra detalhadamente, galera, o que você tem que preencher e tudo mais, tá bem facinho de entender, a receita foi bem bacana, pelo menos nessa parte aqui, né? Então aqui tem muita informação legal, ó, todos os prints para vocês, não é uma parada muito fora de cogitação de você entender, você consegue pegar aqui vendo esse manual e praticando um pouquinho, tá bom? Então o professor tá mostrando isso aqui para vocês. Como que eu cheguei nesse manual aqui? Simples, se você entra no site da Receita Federal, galera, se você volta aqui, ó, você entra no site da Receita Federal e você escreve Carnê-Leão aqui na busca mesmo, já vai aparecer essa parte. Você clica aqui em novidades sobre o Carnê-Leão 2021, né? E aqui embaixo já tem todos os detalhes, olha lá, orientações gerais sobre o Carnê-Leão, você clica aqui e consegue pegar todos esses manuais, vai te ajudar demais da conta. Isso aqui, lembrando que é para os profissionais liberais, os autônomos, que não quiseram abrir CNPJ e continuaram insistindo aí em trabalhar, né, como autônomo. Tranquilo, emitindo recibo e tudo mais. Gostou? É um papo bem cabeça, fala a verdade. Daria pra gente ficar falando aqui, cara, o dia inteiro sobre isso aqui. Eu gosto demais de falar sobre isso. Exatamente por conta disso que eu tenho um convite pra te fazer. Nos dias 8, 9 e 10 agora de novembro, às 20 horas, eu vou fazer um mega intensivo sobre como declarar imposto de renda. Eu vou pegar desde o básico, do zero, para quem não tem conhecimento nenhum, até o nível mais avançado. E eu vou falar muito melhor sobre essas situações. Eu quero que você participe. Para você participar, você precisa se inscrever e o link tá aqui abaixo, ó. Na descrição desse vídeo, tá em azul. Clica nesse vídeo aqui, no link aqui embaixo, tá bom? Faz a sua inscrição, o professor te aguarda lá no intensivo, tá bom? Tranquila, você vai cair nos meus grupos ali. Vou te mandar vários materiais, o link das aulas, e você não vai perder isso de jeito nenhum. Então lembrando, dias 8, 9 e 10 de novembro, agora, tá bom? Às 20 horas, horário de Brasília, um mega intensivo 100% gratuito, vai ser no YouTube. Mas eu vou mandar o link para você se você se inscrever. Você tem que estar aqui, ó, inscrito nesse link que tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, professor te aguarda, tamo junto. Vamos que vamos, desvendar todos esses detalhes sobre declaração de imposto de renda? O professor e o Mundo Contábil tá te aguardando, beleza?